Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos que acompanham o nosso estudo esse que é para a Escola Bíblica Dominical, e o tema deste trimestre é o livro de Apocalipse. Estamos na sequência do nosso estudo, já na lição de número 8, com o título O Toque da Sétima Trombeta, segunda parte, as duas bestas e os remidos. Ou seja, estamos já no capítulo 13 e 14, na proposta do estudo desta lição de número 8. Nós temos como primeiro subtítulo A Besta que Subiu do Mar, no capítulo 13 de Apocalipse, os versos de 1 até 10. O segundo subtítulo, A Besta que Subiu da Terra, Apocalipse, capítulo 13, verso 11 a 18. E, por fim, terceiro subtítulo, A Visão dos Remidos com o Cordeiro. Aí é o capítulo 14, verso 1 ao verso 5. O texto áureo do capítulo 14, o verso 1, que diz: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e do seu pai. Apocalipse 14, o verso 1. A leitura bíblica proposta, ou chamada também leitura bíblica em classe, Apocalipse, capítulo 13, os versos de 1 a 8. Versos esses que quero fazer a leitura neste momento. E assim está escrito: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca com blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos
e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aí está essa leitura bíblica inicial, que vai corresponder ao assunto referente a uma primeira besta que sobe do mar em Apocalipse. Mas estamos nas palavras iniciais e consideremos, com o texto que está em tela, a nossa apresentação de um primeiro texto, nossa introdução, que diz: estamos ainda considerando a revelação de grandes sinais, inaugurada pelo toque da 7ª trombeta, e que começa com a visão da mulher e do dragão e das tentativas frustradas deste Satanás de destruir, ora o filho da mulher, Cristo Jesus, ora a própria mulher, a igreja, ora ainda os seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus. Na sequência, João vê o desdobramento deste conflito de Satanás contra os santos, onde com grande ira o adversário passa a atuar sobre a terra através da instrumentalidade de duas potestades representadas por bestas que sobem, uma do mar e outra da terra. E assim, nós estamos iniciando o nosso estudo, que vai envolver, primeiramente, falando das bestas, o capítulo 13, e depois uma outra visão agora celestial daqueles que são salvos, sim, todos eles com o Cordeiro, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, que é o capítulo 14 no seu início. Assim, vamos em frente. Dentro da nossa lição, o primeiro subtítulo é A Besta que Subiu do Mar, e já temos lido desde o verso 1 até o verso 8 do capítulo 13, que versa sobre isso, a besta que subiu do mar. E indo para o nosso assunto, relembro o que está no capítulo 13, primeiros versos, quando diz que João estava junto ao mar e viu subir dali uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Muito bem, agora considerem que já estudamos no capítulo 7, se aqui fala de uma besta que tem características de leopardo, de urso, de leão, isso nós já vimos no capítulo 7 de Daniel, quando Daniel apresenta esses animais como sendo reinos que existiriam sobre a terra. E agora nós vemos de novo, agora não os animais indistintamente, mas como que agrupados, formando um corpo, um monstro, uma besta, em que parte é leão, parte é leopardo e parte é urso. Entendamos bem esse assunto. Ou seja, estão falando dos reinos desta terra, que agora estão agrupados ou num processo de globalização. Passando então ao primeiro subtítulo e ao primeiro texto, o primeiro parágrafo
da nossa lição, e que nos diz dessa forma: a primeira besta traz a semelhança do dragão, 7 cabeças, 10 chifres. Mas ao invés de proceder das regiões celestiais, de onde veio Satanás, sua origem é humana. O mar de onde ela emerge, simbolizando na linguagem profética povos, nações, tribos e línguas, o que está escrito em Apocalipse, capítulo 17, o verso 15. Trata-se esta besta da representação de um poder humano que, para compreendermos melhor, precisamos recorrer à visão que Daniel teve outrora, de 4 animais que subiam do mar: um leão, um urso e um leopardo. E um quarto, terrível e espantoso, com 10 chifres. Ora, esses animais representavam reis ou reinos, Daniel capítulo 7, verso 17, que se sucederiam sobre a face da terra, respectivamente o caldeu, o medo-persa, o grego, o romano. A besta, por sua vez, sendo formada por parte de todos esses animais, semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, representam um sistema de governo estruturado a partir dos vestígios desses impérios passados e que subsiste nos Estados-nações atuais, constituídos num governo global. Os 10 chifres simbolizam, os 10 chifres, a multiplicidade de reinos que compõem esse governo. Daniel capítulo 7, verso 24. Ou seja, tivemos impérios como o caldeu, unificado, domínio caldeu, depois medo-persa, depois o grego, depois o romano e, por último, o quinto império na estátua correspondente aos pés da estátua do capítulo 2 ali de Daniel, é barro e ferro lá. E aqui é um agregado de reinos passados, ou que sobrou dos povos antigos e que agora existem em uma multiplicidade de nações, de, digamos, soberanias, governos, nações, reis, governantes, presidentes, que estão agrupados num sistema que é o mundo atual e que, diz a palavra aqui, recebeu o poder do diabo e tem a sua semelhança, é a semelhança do diabo, o sistema que hoje existe no mundo. Isso trazendo o que está escrito em Apocalipse capítulo 13. E todo esse conjunto se coloca contra Deus. É o que nós vemos. Leis que estão contra a natureza, mudando as leis antigas até os pareceres dos cristãos, ou cristianismo, o judaísmo e outras religiões que tinham leis mais morais, mais cuidadosas com princípios de uma divindade acima de tudo, e agora querem anular a existência de Deus, e principalmente nas novas leis que estão sendo feitas, novas ideologias colocadas, totalmente contra o princípio de um Deus que construiu tudo e estabeleceu o critério para a existência daquilo que criou. Passemos em frente
e para um segundo texto em tela que corresponde nossa lição a um segundo parágrafo. E o texto agora nos diz: a visão revela que Satanás entregou o seu domínio a esse sistema de governo. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio, de modo que uma verdadeira influência espiritual maligna é exercida pelos governos deste mundo sobre os habitantes da terra. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Em consequência disso, aqueles que não se submetem ao reino de Cristo, inevitavelmente se voltam para a besta, para os seus líderes políticos e governos, neles pondo a sua confiança. E longe de se curvar ao verdadeiro rei de toda a terra, a besta se opõe a Deus. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus. E continua contrariando suas leis, perseguindo os santos com violência e poder irrefreável. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Palavra que está em Daniel, capítulo 7, verso 21 e 25. Aí está a besta que subiu do mar, fazendo outra vez a colocação. Lembremos que desde Nabucodonosor existe uma revelação bíblica. Quando Nabucodonosor questionou no seu pensamento, o que acontecerá depois disto? Ele sendo um império que biblicamente é comparado a ouro, foi Deus quem o diz, e questiona o que vai ser depois. E Deus lhe diz: tem o seu império e 4 outros vão suceder com menor poder. E são eles, aí são representados na estátua pelos metais de prata, sendo o caldeu ouro, prata o medo-persa, depois o bronze ou cobre, que seria o grego, a perna de ferro, que seria o romano, e esse sistema depois do Império Romano é a multiplicidade de nações, ou seja, muita gente mandando, muitas soberanias, e com isso um mundo dividido e não tendo nenhuma união, porque não há como ligar a baixa qualidade do material apresentado como barro com um pouco de ferro que ainda existe nesse mundo, segundo a visão de Deus. Observe bem, assim como os animais de Daniel, esses impérios foram representados por leão, depois urso, depois leopardo e depois um monstro esquisito que seria o Império Romano. A representação do 5º reino do mundo, o atual, não tem o que falar. É barro e um pouquinho de ferro, mas não há liga entre barro e ferro. E é um sistema que está aí colocado para a gente comparar como foram os reinos passados e como é o mundo de hoje. Se este sistema de governo do mundo hoje é globalizado, porque a Bíblia diz, ou seja, são vários grupos, ou que sobrou dos impérios anteriores, não esqueçam disso, que agora, na representação de muitas nações, criam o sistema globalizado, que, infelizmente, tem a característica do dragão, o diabo, Satanás, tem o seu poder, tem o seu trono. Observem, e como Satanás é mentiroso, enganador desde o princípio, e a palavra diz que o homicida, e veio para matar, roubar e destruir, assim as nações estão se degladiando
conforme a semelhança que tem para com o diabo. E a mentira está aí, solta, e a mídia é um exemplo claro para nós, como o viver de muitos é só debaixo de uma mentira, e o engano está por toda a terra, em toda forma de promessas, palavras que não têm cumprimento, porque são palavras vazias, sem a firmeza de um caráter, de uma moral, de uma personalidade, vamos dizer assim, íntegra para aquilo que se falou se cumprir. E aquilo que se fala é exatamente a expressão de uma verdade. No mundo não é assim mais. Não existe isso. Mas continuemos ainda apresentando num terceiro texto, e nesse texto podemos ler. Mas leiamos antes o texto bíblico do verso 9 e 10, porque lemos antes os versos até 8. E o 9 diz: se alguém tem ouvidos, ouça. E 10, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Num mundo tão desordenado e sem união e sem princípios justos, o que acontece é que há, na verdade, muito cativeiro, muita morte, muitas dessas coisas injustas, mas aquilo que o homem planta, ele colhe, a mesma sentença que ele dá, ele recebe. É uma forma de ver esses versos 9 e 10. Mas o texto nos diz: contudo, o tempo de vida da besta é limitado. Deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, correspondendo ao período em que a mulher, a igreja, a mulher do capítulo 12, está abrigada no deserto, longe da vista do dragão. Apocalipse 12, verso 6 e verso 14. Ou ainda ao tempo em que as duas testemunhas estão profetizando. Apocalipse 11, o verso 3, estudo nosso aqui mesmo. Por isso os santos são exortados a suportar com paciência a violência, a ferocidade da besta, porque chegará o tempo em que ela será abatida. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. E as palavras que já temos apontado, que estão em Apocalipse, capítulo 13 e o verso 10, e também Daniel, capítulo 7, verso 26 e 27. Então observe que a interpretação desta besta é baseada em Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, quando Daniel apresentou a Nabucodonosor os reinos deste mundo que viriam em sequência, e apontou a comparação de animais de certa, vamos dizer, identidade bem definida, como leão, como urso, como depois o leopardo, mas chega no Império Romano, é um bicho, uma besta que não tem representação dentro da natureza que vivemos. E o que segue depois? Os pés, o último reino depois dos romanos, é uma multidão de ideias, muitas cabeças, 7 cabeças, todo mundo achando que manda, todo mundo acha que tem direito. E aí as contendas entre as nações e as muitas guerras. E em cima disso, toda forma de injustiça e engano. E na nossa lição, agora passando para o segundo subtítulo, que é a besta que subiu da terra. A primeira besta subiu do mar. Esses são os governos próprios da multidão dos povos, representado na multidão das águas. Mas agora subiu da terra, ou seja, do homem, é da terra, é barro, que é a representação básica também do ser, da formação do homem. Tu és pó, e ao pó has de tornar.
Mas lendo então Apocalipse capítulo 13, os versos 11 a 18, que nos falam da segunda besta do nosso estudo, a que subiu da terra. E a expressão bíblica é essa. Verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhes foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Aí está o texto bíblico lido. Mas vamos agora para os nossos parágrafos, nesse segundo subtítulo, a besta que subiu da terra, do verso 11 a 18. E nesse primeiro texto, primeiro parágrafo na nossa lição, leiamos. A segunda besta, diferentemente da primeira, aparenta mansidão, tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, mas também procede da terra, e é movida pelo mesmo espírito que aquela, porque falava como o dragão. Ambas atuam em conjunto, a primeira apoiando a segunda com o seu poder, enquanto a segunda engana a humanidade, para que se sujeite e adore a primeira besta, como se esta fosse Deus. Faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. É o texto lido por nós, apresentando inclusive sinais de aparente aprovação divina. Faz grandes sinais, até fogo faz descer do céu. Por isso, ela será chamada também de falso profeta, o que encontramos em Apocalipse capítulo 16, verso 13, em Apocalipse 19, o verso 20. Trata-se claramente de um sistema religioso dependente e concorde com o sistema político e a ordem pecaminosa deste mundo. É o verso 14. Que sempre existiu nas civilizações e impérios passados, como ainda existe no mundo globalizado atual, onde é cada vez mais patente o esforço de se acomodar todas as religiões a um único sistema, não submisso, mas rebelde à verdade e à vontade de Deus. Então observem o que nós temos aqui nesta colocação de Apocalipse, capítulo 13, verso 11 em diante. A besta que subiu da terra. Muito bem. Consideremos bem aqui. Observe que vem da terra. É pó. É pó. Ou seja, é humano. É coisa de homens. Não é coisa divina.
e nem é algo de envolvimento poderes das nações, governo das nações, a multidão dos povos, conforme a primeira besta vem do mar. O mar significando a multidão de pessoas. Todos agrupam-se debaixo de uma liderança que, sendo muitas e representada por chifres na Bíblia, 10, ou seja, uma quantidade a mais que significa mais algo como pluralidade e não 10 propriamente. Tanto que as nações hoje em dia são quase 300 ou perto de 300. Mas muito bem, consideremos, esta besta, na verdade, parece um cordeiro, 2 chifres, aparência de cordeiro, coisa mansa, coisa boa, mas fala como o diabo. Se fala como o diabo, tem o mesmo espírito. Se fala como o diabo, também é enganador, é mentiroso. E vem para matar, roubar e destruir. E dentro dessa colocação, observe bem que esta besta faz uma imagem igual a outra. Ou seja, é justamente o que encontramos no poder religioso. Porque desde o princípio, e em particular até no povo de Deus, na nação de Israel, que foi figura, existia um poder de governo e um poder religioso, que era justamente o poder do governo estar governando sobre o povo. E a vontade de Deus é que o governante haja em favor do povo, para o seu bem. E quanto à religiosidade, é para trazer a mensagem da parte de Deus e trazer a vontade de Deus para o governante e ele então fazer um governo justo, um governo que também seria dentro dos critérios de Deus para bem da humanidade que Deus criou. Mas vemos que o sistema religioso desde o princípio e nas muitas nações, e hoje nós temos aí, cada um puxa para o seu lado, todos constituindo para si um sistema hierárquico ou um poder de existência, como se fosse um reinado também. É um poder que governa, ou que quer governar junto com o governo, ou quando não consegue governar, está bem pertinho, desfrutando daquilo que o governo possui, e proclamando todos obedecer ao rei. Mas eles mesmos, esse poder religioso, não diz para o rei qual é a vontade de Deus, mas antes entra em pacto para que exista uma distribuição de poder e também de desfrute de prazeres e riquezas deste mundo. E o povo é levado então ao engano, porque nada disso envolve uma vontade de Deus. E somos então governados à mercê do interesse, da vontade, do critério de cada ideologia, cada sistema, cada cabeça governante. É o que Deus coloca para nós aqui. Mas como foi dito agora há pouco, era para ser um sistema religioso que trouxesse de Deus a compreensão de sua vontade e transmitir aos reis, aos governantes, como no tempo de Israel, no tempo bom, tinha o governo na tribo de Judá e o religioso na tribo de Levi. E quando os levitas, sacerdotes, traziam de Deus a palavra certa para o governante, era proezas, eram maravilhas, milagres e prosperidade na nação de Israel. Mas quando a parte religiosa se desviava de Deus na idolatria, aí o rei não tinha uma instrução do que Deus queria que fizesse, porque falhava a religião e Deus agora chama de falso profeta. O que encontramos no tempo de Jeremias. Quantos homens falsos que diziam ao rei coisas do seu pensamento. E Deus diz, falam do que imaginam, falam do que sonham, quando eu, na verdade, não disse nada daquilo. E o que Deus disse, eles não têm
Isto porque não procuram a Deus. Aí está o mundo à mercê dessa situação. Mas, por favor, entendamos. 2 poderes atuando na terra. 2 bestas. Uma de governo e outra de religiosidade. E essa religiosidade procurando estar juntinha do governo, mas não cumprindo a sua missão de trazer de Deus a mensagem, a orientação, a vontade de Deus. Mas antes compactua para que haja, aí sim, uma situação de colaboração mútua e o povo anda sem uma palavra de Deus. Continuando, vamos reler o verso 14 a 18, para frisar alguns pontos mais. 14. E engana os que habitam na terra com sinais que for permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. E lembrando que o número 6 representa o dia da criação do ser humano. Deus tomando o barro, moldando o ser, sobre esse barro, boneco de barro, Deus assopra seu fôlego de vida e o boneco passa a viver, não é mais barro, mas agora é carne e osso e com vida. E aí temos o Adão, o ser humano, agora em toda a humanidade. Mas continuemos. Podemos ler nesse segundo subtítulo, a besta que subiu da terra. O escrito é esse. No seu esforço de promover a dependência dos homens, a ordem de coisas deste mundo, o poder religioso, inclusive, tem assimilado a estrutura política e administrativa de Estado, apresentando em si mesmo uma imagem daquele, dizendo que fizesse uma imagem à besta e foi-lhe concedido que lhe desse espírito à imagem da besta, e impondo uma identidade comum a todos que nele participam, e faz que a todos lhes seja posto um sinal, a leitura que fizemos, que não é outra coisa senão um espírito submisso ao mundo e resistente ao Espírito de Deus. Atenção para o fato de que o número 666 tem origem e relaciona-se com a religiosidade apóstata, representada pelo falso profeta, o que está nesse texto que acabamos de ler. E, observando que colocamos agora em tela alguns textos para poder estarmos lembrando de escritos que temos nas Escrituras, primeira carta de João, no capítulo 4, e os versos 3 a 6, e que dizem para nós: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro.
Aí está a colocação bíblica em João, capítulo 4, verso 3 a 6. Para nós firmarmos mais este assunto, observem na carta de Paulo, segundo Tessalonicenses, e não primeiro Tessalonicenses, mas segundo Tessalonicenses, verso 2 ao verso 4. Um texto interessante, porque é quando Paulo, há 2000 anos atrás, dizia claramente: Jesus não vem logo, não vem logo, ainda que é verdadeira a expressão, eis que breve venho, e era a pregação normal nas igrejas dos apóstolos. Mas agora Paulo, com maior conhecimento, diz: não vem logo. É uma coisa que é rápida, porque nós passamos logo, as gerações já passaram. Mas dentro do período geral do que Deus tinha que fazer, Paulo anteviu e explicou: não vem logo, porque há coisas para acontecer. E escreveu ele assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí vocês veem quanta situação religiosa, quanta soberba em líderes religiosos por todo o mundo. Não estou falando de um segmento ou outro, mas do que se percebe e que a Bíblia está afirmando, que na verdade não traz uma mensagem de Deus, mas a mensagem daquilo que estão, sim, interessados em fazer com que o povo ande debaixo de uma ideologia que é a deles, e não de um processo que provém primeiramente de Deus. Repito, por isso não é chamado religiões. Por Deus não é chamado assim, é chamado de falso profeta. Mas consideremos ainda, nestas palavras todas que estamos dizendo, e agora quero considerar, observem bem, e dentro mesmo do texto que temos lido, quando se diz na palavra: todos deveriam adorar a esta besta. E nós vemos por todo o mundo uma dependência, uma sujeição, às vezes parecendo cega, aos sistemas religiosos, por todos os segmentos que existem, que se confrontam também. Ou seja, todos dizendo ser a verdade, mas a verdade é uma. E por que tantas verdades por eles proclamadas que são contrárias umas às outras, mas todas elas comunam uma coisa: uma liderança sobre o povo e dizendo ao povo para seguir o sistema governamental que os apoia. Muito bem, mas considerem aqui, há um espírito daqueles que seguem a besta, ou da própria besta, tanto a que saiu do mar como a da terra, tanto no sistema governamental como no sistema religioso, porque o dragão deu-lhes o seu poder. Observe bem. E o cordeirinho, que parece ser manso, fala como o dragão. Então o espírito que dá no mundo, nos muitos segmentos, é uma operação de engano e desunião de todas as religiões e governos por causa da contenda do diabo com a humanidade, porque veio para matar, roubar e destruir, e é chamado o enganador. Então observem bem, o que existe neles é aquilo que é mentira, um espírito mau que provém do dragão. Agora, na Bíblia Sagrada, também há lá desde Apocalipse capítulo 7, como
quando estudamos esse capítulo, que da parte de Deus são assinalados os que são dele também. Enquanto lá são assinalados com o número de homem, 666, coisa só da terra e dos homens, o de Deus é diferente. É o selo, a marca, que é do Espírito de Deus. Aí Efésios capítulo 1, verso 13. Os que são de Deus recebem um carimbo, recebem um penhor, que é o Espírito Santo. Enquanto no mundo existe o espírito das trevas, nos que são de Deus existe o Espírito, que é de Deus, totalmente diferentes. Então observe bem que muitos preocupados com esse sinal da besta, o 666, besta religiosa, não confundam entendendo que esta marca viria do governo, não, está escrito aqui, vem do sistema religioso. Atentem bem para isso. Pelo que a salvação não consiste na religiosidade, mas em estar na palavra de Deus. Porque Jesus falou bem claro, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí temos tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele avisou, está lá em Mateus, quando Jesus disse, em vão me adoram, seguindo princípios, mandamentos que são de homens, e não são os dele. Mas aqueles que são de Deus têm o testemunho de Jesus Cristo e têm os mandamentos de Deus, que nós já temos estudado lá no capítulo 12, que é aqueles que são descendentes da mulher, ou seja, gerados pela publicação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, observe bem, 666 é coisa do mundo, e os que são de Deus têm o Espírito de Deus, que é do alto, que é sobre todos e que tem duração eterna. Cuidado, muitos preocupados em não receber o sinal da besta e estão perdidos, cada hora achando que é isso, que é aquilo outro. Não vem do governo, vem da religiosidade desviada, do falso profeta. Então, não adianta correr, a não ser para Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ali terá toda sorte de proteção e abrigo. Agora, em vez de correr no temor de receber o sinal da besta, corre para Deus. Recebe o sinal de Deus, a marca de Deus, o Espírito de Deus, que lá em Apocalipse já lemos, guarda o que tens. A unção do Espírito de Deus, como também isso vemos na Sagrada Escritura, e não só em Apocalipse, Paulo falando, Pedro e outros falando. Você guarda aquilo que recebeu de Deus. Sim, o Espírito Santo. Porque a palavra é essa em Gálatas, que Jesus veio para nos dar a adoção de filhos, e porque somos filhos, recebemos o Espírito Santo, que é o penhor do dia da redenção, a marca que nos identifica como de Deus. E quem tem a marca de Deus, a marca do diabo não chega lá. Mas se você não tem a de Deus e quer fugir de um jeito e de outro, não conseguirá. Certamente o mal te atinge, porque você não está protegido por Deus. Então chega de se atormentar com chip, código de barra, e mais isso, e mais aquilo outro. Tudo isso está num erro. Não está faltando aí algo mais claro, e tudo é pavores humanos? Então consideremos isso. E podemos perguntar para nós mesmos, não há um erro no meu entendimento? E constate isso pelas Sagradas Escrituras. Mas, por fim, podemos ir ao terceiro subtítulo, a visão dos remidos com o Cordeiro. Aí já é o capítulo 14 e os versos de 1 a 5 que leio nesse instante. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam como
cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais, querubins, e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aí está a leitura desse texto, que vamos estar agora aplicando a um último parágrafo, único parágrafo do subtítulo 3, a visão dos remidos com o Cordeiro. Se na terra o estado de coisa é tal que os santos são vistos em aflição e perseguição pelo dragão, e as 2 bestas, agora a atenção de João é voltada novamente para o céu, onde ele vê os santos vitoriosos, triunfantes, juntamente com o Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, os primeiros versos. Estes são os mesmos servos de Deus que estão sendo marcados com o selo de Deus antes do fim do mundo. 144.000, os mesmos que vindo de grande tribulação, purificam suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7. Que os comprou para Deus e os fez reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5. Tudo isso já estudado nessa mesma sequência de lições. A menção à virgindade desses 144.000 refere-se à sua pureza espiritual, pois uma vez que lavaram as suas vestes, não mais se contaminaram com a corrupção deste mundo. E não fala da prostituição física, mas primeiramente a espiritual. A física sim, mas também principalmente a espiritual. Tanto que, vamos estudar daqui a pouco, a Babilônia, que é a prostituta da terra, com que muitos têm se prostituído. Mas esses 144 não se prostituíram, mantiveram-se puros no sentido espiritual, não se envolvendo com aquilo que há de ruim na terra. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque o que há no mundo, senão a cobiça da carne, a cobiça também dos olhos e a soberba da vida. Não ameis o mundo, porque Deus não está neste mundo. O mundo vai passar com tudo que tem, mas o que faz a vontade de Deus, esse viverá eternamente. Muito bem, então temos esses textos aí. Agora observe que aqui coloca, vimos em Apocalipse, capítulo 14, o verso 1, olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Enquanto na terra está vendo muita gente sendo enganada e desligando-se de Deus, ou da atenção a Deus, do temor a Deus e preocupado com ganhar este mundo, está sujeito aos governantes, esperando dele um tempo melhor, uma vida melhor, mas tudo isso é em vão. Somente Deus tem o poder de trazer o bem. E aqueles que andam segundo a vontade de Deus obtêm isso, ou se são governantes, podem fazer isso para o povo. Mas consideremos ainda que o que encontramos aqui, que existe o exército de Deus. 144.000 é o número figurado que estudamos lá atrás no capítulo 7. É 144.000. Aí diz a palavra de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, todas as línguas. E João, tendo ouvido 144.000, olhou para ver a multidão, não era 144.000, não,
Era uma multidão que ninguém pode contar. Ou seja, como Deus falou para Abraão: olhe, conta as estrelas do céu, se as pode contar. Assim será a tua descendência. Não no sentido carnal, de israelita segundo a carne, mas de israelita segundo a fé. E no que não tem acepção de coisa alguma, nem macho nem fêmea, de nação nem de DNA nenhum. Mas aqueles que têm a fé de Abraão são chamados Israel de Deus, e cujo número é incontável. E mostra então que existe com Deus, ainda que essa visão é uma projeção do futuro, uma multidão incontável de gente, todos de branco, seguindo o Cordeiro na sua batalha espiritual, que já vimos lá na abertura do primeiro selo. Aquele montado no cavalo branco, que tem a coroa de ouro, o arco também, e que peleja com justiça e sai vitorioso e ainda para vencer. Ou seja, aquele que é o todo-poderoso, invencível nas batalhas, mas vencedor em todas as situações que possam existir. E temos uma citação de 2 Coríntios, no capítulo 11, o verso 2, que diz: porque Paulo disse: estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E a expressão virgem é santificação, pureza espiritual. Não tem nada a ver em questão de casamento, de ser um grupo de solteiros, nada disso. Mas sim daqueles que não se contaminam com aquilo que é errado, abominável neste mundo agora tão corrupto. Lembrando de um particular, quanto tempo mesmo tem a besta que saiu do mar para reinar? 42 meses, ou seja, todo o período da graça. Muitos governos existiram nesses 2000 anos. Olha, estão aí, cada nação com a sua liderança, seus costumes e com suas ideias ou ideologias e etc. E tudo isso já passou nesses 2000 anos, que está ainda dentro dos 42 meses, ou seja, a metade da última semana das 70 semanas que Daniel recebeu de informação, tempo que está determinado sobre o mundo. Mas dessas 70 semanas, 3,5 últimos dias para a evangelização do mundo e de pregar o evangelho a toda a criatura, e quando chegasse esse sistema de governo de muitas nações, 10, uma multiplicidade de nações, de poderes, de governos, soberanias, esse tempo todo vai durar 1 hora, que veremos daqui a pouco. Ou seja, está mais perto do fim do que se possa imaginar. E, numa conclusão, podemos ler o texto que está em tela: Deus abomina todos os sistemas de governo e religião criados pelo homem, vendo-os como bestas que, pela sua rebeldia indomável, em breve serão destruídas, juntamente com os que amam as coisas deste mundo. Mas os fiéis, ainda que oprimidos e abatidos nesta vida, aos olhos de Deus são vitoriosos e têm sua posição assegurada junto ao Cordeiro, que em breve virá para aniquilar toda oposição ao seu reino e fazer justiça aos seus santos. Aí está essa conclusão que estamos querendo trazer. Porque quanto àqueles que são de Deus, ainda que sejam mortos, a promessa de Deus sobre eles é: ainda que estejam mortos, viverão. Há a promessa de uma ressurreição no chamado último dia, na volta de Cristo Jesus. Sim, no arrebatamento da igreja, quando o Senhor voltará para nos levar para que onde Ele estiver, estejamos nós também, ou seja, nos lugares celestiais. E após isso, o mundo não existirá mais. Ou seja, como saída de Ló determinou a destruição de Sodoma e Gomorra, é a sentença que está sobre este mundo. A igreja ficará até o momento que for arrebatada, mas logo
o mundo deixará de existir e como a igreja aqui não está, não há mais interesse algum neste mundo e tudo será enrolado como panos velhos que para nada serve. Todo esse universo, imagine, sendo enrolado como coisas que não servem para mais nada. E lembremos que haverá um fim, porque a expressão clara que temos nas Sagradas Escrituras, desde lá o tempo de Noé, Deus falando, enquanto a terra durar, não faltará inverno e verão, tempo de plantar e tempo de colher. Enquanto a terra durar, então está implícito aí que a terra não vai durar para sempre. É o que Deus tem falado pelo Evangelho e será então o dia do juízo final e destruição daqueles que não quiseram servir ao Deus Todo-Poderoso que nos criou para um propósito lindo, maravilhoso, bom e eterno, mas amam o prazer imediato, ainda que esse prazer é a sua própria destruição, e sabem que Deus não concorda com isso. Não foram criados para isso, mas para encontrar o Criador e tomarem, sim, a sua posição junto a Ele. Mas, finalmente, queremos encerrar dizendo que nós desenvolvemos esta lição, que é de número 8, o toque da 7ª trombeta, já numa segunda parte, as duas bestas remidos, capítulo 13 e 14 de Apocalipse. E os subtítulos foram esses. Primeiro, a besta que subiu do mar, capítulo 13, 1 a 10. Segundo subtítulo, a besta que subiu da terra, capítulo 13, 11 a 18. E, finalmente, o terceiro subtítulo, a visão dos remidos, dos salvos, com o Cordeiro, com Jesus, capítulo 14, 1 a 5. E assim, lembremos do texto áureo. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, ou seja, um número que não se pode contar, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai, a marca de Deus, que nos livra da marca do anticristo, da marca da besta, o 666. É só ter sobre nós a identificação de sermos de Cristo Jesus, o Espírito de Deus, ou o nome de Deus, ou o nome de Jesus, o unigênito de Deus. E assim encerramos nossa lição. Que Deus vos abençoe. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook.
pode compartilhar no Mensa, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.